Fala pessoal, tranquilo? Vamos lá para a nossa 15ª questão dessa playlist, tá? Que é a questão 150 do Caderno Azul de 2019. E aqui eu vou até começar ao contrário, vou mostrar para vocês a minha prova, por quê? Essa questão 150 eu não considero ela uma questão fácil, tá? Ela é uma questão que eu acho de intermediária até talvez para difícil, porque ela fala de regime de juros compostos. E quando entra na matemática financeira, nos últimos anos o Enem tem cobrado questões bem complicadas de matemática financeira, tá? Uma delas até que envolvia matemática financeira e log, que caiu há uns 2 anos, eu acho. Enfim, tem vindo algumas questões bem punks de matemática financeira. Mas notem que eu até anotei aqui na minha prova que eu fiz essa questão em 10 segundos. E por quê? Porque esse tipo de questão, por saber da dificuldade que ela geralmente tem aparecido no Enem nos últimos anos, eu costumo trabalhar muito em sala de aula falando desse sistema de juros compostos, até falo um pouco de sistema de capitalização de empréstimo bancário, né, que pode ser um sistema de pagamento constante ou sistema de amortização constante, que é isso que é meio que cobrado nas entrelinhas, ou que foi cobrado nos últimos anos. Então, até que dentro desse contexto todo de matemática financeira, essa questão não seria das mais complicadas. Mas, ainda assim, dentro da realidade do ensino médio, em que a gente meio que deixa um pouco de lado esse estudo de matemática financeira, eu já julgaria essa questão como sendo intermediária, apesar de eu ter conseguido resolver em questão de segundos e com uma certa segurança do que eu estava fazendo, tá? Então, antes da gente começar, tá, eu vou só relembrar com vocês aqui 2 detalhezinhos, que são juros compostos e juros simples. As fórmulas para juros compostos e juros simples são essas. Juros simples é montante é igual ao capital vezes uma taxa de juros, vezes a quantidade de períodos de aplicação daquela taxa de juros sobre 100, que é o M igual a CIT sobre 100, pelo menos na minha época eu aprendi assim. Só que na vida real, juros simples não existe, tá? É sempre juros sobre juros. Quando você faz empréstimo, quando você faz investimento, é sempre juro composto, tá? Então esqueçam isso daqui. E aí a fórmula para juro composto, você pode fazer um link entre várias áreas da matemática. Você pode linkar juro composto com exponencial, com progressão geométrica, tá? É a mesma linha, com porcentagem, é a mesma linha, tá? de pensamento. E a fórmula é essa: montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa de juros por período sobre 100, em porcentagem, isso aqui, né? Elevado a uma certa quantidade de períodos. Por exemplo, digamos que você invista R$1.000 a uma taxa de juros de 3% ao mês. Então, depois de um mês, você vai ter R$1.003. Aliás, 1.003 não, desculpa, né? 1.030, tá? Porque 3% disso, 1% seria 10, 3% seria 30. Então, aqui somou 30 num primeiro período de um mês. Depois, em mais um mês, nesse regime de juros compostos, você somaria não 30 mais, agora você vai calcular 3% desse valor. Então, calculando 1% desse valor daria 10,3, então 3% seria mais 30,9. Então, você teria 1.060,9. E assim por diante, né? Indo mês a mês. Só que, ao invés de falar em montante e capital, eu sugiro que quando vocês estiverem estudando matemática financeira, fazendo essas questões do Enem, esqueçam montante e capital, tá? Comecem a tratar isso aqui como sendo valor futuro e valor presente, porque em geral é assim que a gente fala numa linguagem de matemática financeira e isso ajuda muito a compreender o que de fato está acontecendo, tá? Então, vou colocar aqui valor futuro e valor presente. Então, o capital é o valor presente, é quanto você tem hoje, que se você investir, ele vai render um valor futuro, que é o que a gente chama de montante. Então, só substituam a palavra capital por valor presente e a palavra montante por valor futuro, tá? Porque isso vai me fazer entender melhor o que acontece aqui nessa questão 150, tá? Então, vamos ver aqui agora. O valor à vista em real, que deverá constar na nota fiscal, é de... Então, olha só. Uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja, negociou com o gerente e conseguiu comprá-lo a uma taxa de juros compostos de 1% ao mês. O primeiro pagamento será um mês após a aquisição do produto, no valor de 202. O segundo pagamento será efetuado um mês após o primeiro e terá o valor de 204,02. Para concretizar a compra, o gerente emitirá uma nota fiscal com o valor do produto à vista. Então, a nota fiscal vai ter o valor do produto à vista, negociado com o cliente correspondendo ao financiamento aprovado. E ele quer saber aqui qual é esse valor à vista. Galera, cuidado, porque o valor à vista que você paga
não é esse 202 mais aquele 204,02, tá? Porque esse valor é o que você vai pagar depois de um mês, você vai pagar a primeira parcela de 202, depois de 2 meses é que você vai pagar aquela parcela de 204,02. Então, esse valor que você paga à vista não vai ser essa soma que seria 406,02. Apesar de ter uma alternativa aqui que até talvez alguns tenham marcado, porque é um erro honesto dentro desse contexto de matemática financeira, mas não é isso que acontece na realidade, tá? Para a gente entender o que acontece na realidade, né, nesse valor à vista, a gente tem que pensar nesse lance de valor presente e valor futuro, tá? Então, eu vou fazer aqui tipo uma linha do tempo. Então, vou colocar aqui linha do tempo. Vou colocar aqui o presente. Depois eu vou colocar um mês. E depois eu vou colocar aqui 2 meses, ok? O que a gente sabe é que ele vai ter que pagar R$ 202 depois de um mês e depois de 2 meses, porque é um mês após o primeiro pagamento, ele vai ter que pagar 204,02, tá? Então, o que a gente faz na matemática financeira, na verdade, é mais ou menos assim, ó. Se eu pegasse hoje R$ 200 emprestado e eu tivesse uma taxa de juros de 1% ao mês, tá? Quanto que isso me renderia no segundo mês? Quanto é que eu teria depois de um mês desse investimento? Eu coloquei lá na poupança R$ 200 e isso vai me render 1% no mês. Então, depois de um mês, eu vou ter 200 mais 1% de 200, o que vai dar 202. Se eu deixar depois mais um mês isso daqui rendendo, então eu vou pegar 202 e vou somar 1% disso, só que 1% de 202 é 2,02. E aí, se eu somar 2,02 no 202, isso vai dar 204,02, tá? Que olha só, coincidentemente são os mesmos valores que tinham ali. Só que aqui eu estava olhando para o valor presente e entendendo como que ele ficaria no futuro, depois de um mês e depois de 2 meses. Para você fazer a operação contrária, que é saber quanto que é à vista um valor futuro, então o que você faz, na verdade, na linguagem de matemática financeira, é trazer esse valor de um mês depois para um valor presente, que eu vou chamar aqui de valor presente 1. E você depois também vai ter que trazer esse outro valor, que está ali depois de 2 meses, para a situação atual, para o momento atual, e esse valor presente eu vou chamar de valor presente 2. Quando você pegar o valor relativo àquela segunda parcela, com o valor relativo a essa primeira parcela no presente e somar, então isso daqui é que vai ser o valor do pagamento à vista, ok? Só que a gente está falando aqui em valor presente e valor futuro, não é? Então, o meu valor presente é VP1 e o valor futuro é 202. Então, para essa primeira parte aqui, o que eu vou fazer é escrever aquela equação de juros compostos, tá? Só que pensando que isso é o meu valor futuro, que é o 202, enquanto esse VP1 é o meu valor presente, trazendo um mês aqui antes. Então, eu vou ter que 202, que é o valor futuro, é igual ao valor presente 1, multiplicado por 1 mais a taxa de juros combinada, que foi de 1% ao mês, num período de um mês, né? Que eu estou trazendo aqui para valor presente. Então, isso aqui ficaria 202 é igual ao valor presente 1 multiplicado por 1,01. Se você passar isso para cá dividindo, você vai ter que o valor presente 1 é o 202 dividido por 1,01. Isso aqui, se você multiplicar por 100 em cima e embaixo, vai ficar 20.200 sobre 101. Você simplifica o 202 com 101 e fica 2. Logo, isso aqui vai dar 200. O que eu estou querendo dizer? A mesma coisa que eu tinha desenhado aqui embaixo antes, que um valor presente de R$200 dali a um mês, numa taxa de juros de 1%, ele representa 202. Então, se eu trouxer esse pagamento de 202, no qual está sendo aplicada essa taxa de juros num período de um mês, se eu trouxer ele para o valor à vista, esse valor aqui vai representar uma primeira parcela que é de R$200, ok? E depois teria que fazer a mesma coisa para essa segunda parcela, só que agora esse valor eu já tive um impacto da taxa de juros durante 2 meses. Então, no segundo caso, o que você teria que escrever é que o valor futuro de 204,02 está relacionado ao valor presente, que eu chamei de VP2 ali,
multiplicado por 1 mais 1 sobre 100 elevado ao quadrado, porque agora foram 2 períodos de um mês. E aí, para calcular isso daqui, você teria que pegar 204,02 é VP2 vezes 1,01 ao quadrado. Teria que fazer essa conta, passar isso dividindo, o que vai ser muito chato, muito trabalhoso. É melhor, na minha opinião, vocês fazerem como eu fiz lá na prova. Você testa se o 200, porque olha só, o 200 no período de um mês, ele geraria um valor futuro de 202. Então, esse valor de 202 trazido para cá em um mês, ele é o 200. E esse mesmo 200, se eu deixasse rendendo 2 meses, geraria o 204,02. Então, se eu trouxer 2 períodos para trás esse 204,02, ele vai voltar para esse 200. Logo, essa parcela 202 é relativa a um valor de R$200, a outra parcela também é relativa a um valor de R$200, e quando eu somo essas duas parcelas, isso dá um total de R$400, e aí a alternativa correta aqui seria a letra B de bola, tá? Esse tópico de matemática financeira, para vocês terem noção, é um tópico que quando eu dou o curso presencial do Mente Matemática, eu gasto mais ou menos aí uns 50 minutos, 1h30 mais ou menos, só falando disso, de valor presente e valor futuro, falando do sistema de pagamento constante, do sistema de amortização constante, etc, etc, porque é um tópico que eu considero muito denso de conteúdo para os alunos poderem entender mesmo, e ele vem sendo cobrado num nível muito alto no Enem. Então, a minha dica para vocês, nessas questões de juros compostos, de matemática financeira e tal, não comecem por ela. Se ela estiver no início da sua prova, pule e só volte para ela no final da prova, porque provavelmente ela vai estar entre uma das mais difíceis da prova, tá? Peço desculpas se isso aqui não ficou muito claro, mas o objetivo dessas aulas de resolução não é me estender demais, não é falar muito do conteúdo. Eu tento trazer algum conteúdo aqui para também não ficar muito solto e já partir do pressuposto de que vocês sabem tudo isso, mas não dá para eu me aprofundar demais para não ficar muito demorado, ok? É isso, questão 150, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou da resolução, deixa o teu like. Se você não entendeu alguma coisa, deixa aí nos comentários que a gente está acompanhando e tenta responder vocês, e a gente se encontra no nosso próximo vídeo, beleza? Um abraço.